Olá, pessoal! Boa noite! Que legal! Estou aqui no Instagram da Integrative, representando a Integrative nesta noite bem especial, porque tem um bate-papo hoje bem bacana que vai acontecer, porque ontem foi o Dia Internacional do Yoga. E com base nisso, o yoga é uma filosofia que transforma muitas vidas. Então, eu vou aguardar a minha convidada dessa noite. Para quem não me conhece, me chamo Elisa, sou professora de yoga do Espaço da Integrative. E hoje quem vai estar aqui comigo vai ser a Angélica, que também é professora de yoga lá da Integrative. A gente vai ter um bate-papo bem especial, porque o yoga não é só o asana e a postura em si. Yoga é uma filosofia de vida, é um estilo que realmente transforma. E a gente vai contar um pouquinho dos benefícios e de tudo que isso pode também, de alguma forma, te trazer mais consciência corporal, mais consciência da tua respiração, sabe? Realmente, eu tenho uma história muito linda com o yoga. E essa história, gente, eu vou falar de forma bem resumida quando a Angélica chegar aqui. Ó, ela já tá chegando aqui. Oi, Cris, tudo bom também? A Cris também é formada em yoga. Nós três somos formadas pela Laura, né? Que é a pessoa que nos formou, a nossa. Então, a Angélica, que é professora lá do Espaço, também da Integrative. Então, quem não conhece lá a clínica ainda, a gente precisa ir lá prestigiar. Oi, Angélica. Oi, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Ah, Boa Grazi. noite, pessoal. Boa noite, Grazi. Oi, boa noite. Ó, pessoal, se vocês têm perguntas, mandem aqui pra gente que a gente vai respondendo. Oi, Cris, boa noite, lindona. Se você quiser entrar aqui na live também, é bem-vinda. Aqui é aquele Vem, coração de Cris, mãe, vem com a sempre cabe mais um, né? Então, Angel, assim, o que que eu tô... Dei uma introdução aqui da live, né? Que o nosso bate-papo de hoje é sobre o Dia Internacional do Yoga, que foi ontem. E, gente. que legal, Simone, também é professora de yoga, que legal, tá aqui, bem-vinda, que legal, que turma legal. E aí, dentro dessa introdução, Angel, oi, Cris, dentro dessa introdução, eu estava falando que yoga não é só o asana em si, que é a postura psicofísica, yoga é muito mais profundo, ela é uma filosofia que tem todo um corpo de conhecimento, né, que embasa tudo isso, porque um dos ensinamentos que eu tenho dentro do meu estudo de constelação familiar, de yoga, enfim, é que não adianta a gente ter só o conhecimento se não mudar o comportamento. Então, o yoga nos Exato. ajuda ao quê, né? A mudar alguns padrões por meio das posturas, por meio da respiração, por meio de tudo que ele permeia, assim. Então, Angel, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da tua jornada, né? Que também é professora lá do Espaço, e o que que essa filosofia, né? Ela pode realmente, assim, trazer de benefício para a vida das pessoas. Então, como você falou, né, os asanas é mais ou menos de 5 a 10% só do que é o yoga, né? Então, para mim, a parte mais bonita do yoga é a parte da filosofia, né? Porque a gente não pratica yoga quando a gente vai na aula, né? A gente pratica yoga durante o nosso dia, né? Então, de acordo com as nossas condutas, as nossas escolhas, tudo isso é yoga. Uhum. Então, a minha história com yoga começou há muito tempo, mas eu nem sabia que era yoga. Então, eu já gostava da coisa, mas eu não tinha muito embasamento, eu não sabia o que era. Eu vi num livro, e foi aos pouquinhos, né, que ele foi entrando na minha vida. Então, como você falou, né, do yoga é muito mais do que as posturas. Hoje em dia está muito relacionado só com os asanas, uma postura bonita, e isso às vezes acaba afastando um pouco as pessoas, né? Porque as pessoas pensam, algumas pessoas pensam assim, eu não consigo fazer aquilo, aquilo não é para mim. E o yoga é uma coisa muito simples, o yoga é para todo mundo, ele é acessível para todos, todo mundo pode fazer, né? Então, tem como você falou, tem um corpo por trás de tudo isso, né? Tem atitudes diferentes. Quando a gente começa a sentir o yoga, a viver o yoga, eu digo que a gente não pratica, a gente não faz yoga, né? A gente vivencia o yoga. Quando a gente começa a vivenciar o yoga, muita coisa muda na nossa vida.
né? Porque a gente muda a maneira como que a gente enxerga o outro, a maneira como que a gente vê o mundo. Porque já começa do seguinte, yoga, se a gente pegar a tradução, né, o que todo mundo conhece, é união, né? E essa união é a união com tudo, e principalmente união com a gente mesma, né? Então, é esse olhar para você, né? Então, para mim, o yoga, se eu fosse o yoga em uma palavra, para mim é presença, né? No sentido de você estar presente e você se observar, você se sentir e ter essa conexão primeiro com você mesmo. Porque assim, se você se ama, você pode amar o outro. Se você se cuida, você pode cuidar do outro. Se você se olha, se você se enxerga, você também pode enxergar o outro com outros olhos, né? Então, para mim, basicamente é isso. Yoga, para mim, é presença, né? Essa união comigo mesma. E depois com tudo, né? Com todos. Uhum. Pegando o gancho disso que você falou, né? Aquela coisa, pessoas curadas, elas curam pessoas, pessoas feridas, elas têm questões para serem olhadas e às vezes inconscientemente acabam ferindo outras pessoas. Mas o caminho do yoga, assim, gente, eu vou dizer para vocês que eu conheci a filosofia em 2012. Em 2012 eu sofria com algo chamado crise de ansiedade. Eu achava assim meio loucura. Assim, vou falar um pouquinho dessa parte prática do yoga, né, que não é tão a filosófica, mas eu achava muito loucura para mim ir para uma aula e eu ter que relaxar, porque eu era uma pessoa extremamente tensa. Então, a Uhum. parte da postura não era um desafio para mim, porque a postura eu fazia, a questão era o Sim, relaxamento, como é que vai desligar a mente, como é que vai, sabe? Porque a mente ela vai estar ali nos 70 mil pensamentos diários, mas como é que eu vou relaxar o meu corpo? Então, era uma parte muito desafiadora. E aí, eu estava doente, porque a ansiedade é uma doença da mente, né? Às vezes a gente sim. acha essa Uhum. ansiedade, mas ela é um sintoma também. Então, isso que a Angel falou, que a gente vive o yoga, realmente, porque daí você começa a viver num estado de mais união conectada com a tua respiração, conectada com a tua postura, porque a tua postura nada mais é um reflexo do teu mundo interno. E Exatamente. então, como está o meu mundo interno, se eu estou num bonito lugar dentro de mim, no meu mundo interno, eu também vou refletir isso no meu mundo externo, sabe? Então, se meu coração transborda amor, eu vou distribuir amor. É assim. Então, o yoga é Uhum. isso. Então, eu sento lá numa postura bonita para me trabalhar meus centros energéticos, mas nada mais é trabalhando minha postura para o meu mundo externo, porque o mundo interno é um mundo mais espiritual, é um mundo mais silencioso. É um mundo que, quando a mente está muito ativa, é porque existe conflito interno, tem muito ruído, mas o yoga ele nos proporciona um lugar chamado silêncio. E aí eu tive essa experiência de silêncio, né, ao meditar, e aí eu vi que esse caminho me levava num bom lugar. Por quê? Porque eu tive uma experiência direta com isso. Então, às vezes é desafiador explicar para alguém, né, Índio, respire melhor, conecte mais assim as tuas sensações corporais, sinta mais, porque a maior parte, né, do tempo a gente às vezes está na mente, né, está se identificando com esse eu psicológico, com o nosso ego que julga, classifica, enfim, tudo isso é o processo, né? Mas a partir do momento que eu consigo perceber que há um lugar onde eu posso respirar melhor, eu tenho mais qualidade de vida e que a mente ela tem o processo dela que é normal e não há uma identificação, né? Que o yoga, pelos Yoga Sutras fala, né? Yoga é a cessação das modificações da mente. Uhum. Então eu começo a me desidentificar do meu pensamento e saber que eu não sou aquilo que eu penso. Então é muito mais profundo, né? Exatamente, muito, muito profundo. E isso que você está falando, né, da gente não se identificar, parece uma coisa simples, né, Iris? A gente pensa assim, respirar é simples, eu respiro o tempo inteiro. E quando a pessoa vai praticar e faz um pranayama, ela percebe que não é bem assim, né? E essa coisa de não se identificar é a mesma coisa. A gente acha que é simples, mas quando a gente está ali, quando a gente passa por uma situação desafiadora, diferente, que a gente não sabe como que é, aí a gente dá umas escorregadas, né? Exatamente. Então, o yoga na minha história foi isso. Eu comecei lá em 2012 e aí já decidi fazer a formação lá em 2014, porque para mim foi assim uma virada de chave de saúde mental, de saúde emocional. Foi uma virada de chave, por quê? Porque eu passei a perceber
que esse corpo de conhecimento era muito mais profundo, não apenas da minha respiração, da minha postura, da questão da saúde. Claro que muda tudo, né? A gente faz uma postura que o nosso corpo às vezes tem toxinas nas articulações, a gente vai liberando isso por meio de um alongamento. E eu quero chegar nos meus 80, 90 anos, poder sentar com a minha coluna reta, entendeu? É isso. Então, eu vejo que o yoga ele vai me proporcionar isso se eu for uma praticante, né? Então, nesse sentido, sabe? De ter saúde. Ó, a Cris falou que yoga é um caminho da sutilização, é verdade, do denso para o sutil. Exatamente. Então, Índio, e o que, que você tem assim mais de história de transformação assim que você percebe assim desse caminho do yoga assim na sua vida, na vida dos seus alunos? O que que você poderia nos contar assim? Olha, na minha vida, assim, eu comecei com yoga, não foi como você, assim, para buscar alguma coisa. Eu descobri o yoga meio que na dor, assim, digamos assim. Eu já sabia de alguma coisa, tal, mas eu comecei a praticar mesmo, eu fui levada por um momento, assim, muito difícil que eu tive na minha vida, e foi aí que eu comecei a praticar realmente, porque até então eu sabia de algumas coisas, li uma coisinha ali, mas não era praticante, né? E eu percebo assim muitas mudanças, né, dos alunos comentando que, como você falou, que é uma virada de chave, né? É um outro olhar, é um outro toque, é uma outra identificação. Porque assim, ó, Elisa, a gente vive num mundo onde a gente olha muito para fora, né? A gente se distrai com muita facilidade. E quando você começa a praticar essa presença, você olhar mais para você, muita coisa muda na sua vida. Os relacionamentos mudam, né? No trabalho muda, o relacionamento com você mesmo muda. Você começa a honrar mais o seu corpo. Então, se você trabalha a presença, se você está consciente de você, você começa a ver o que você está comendo, de que maneira que você está nutrindo o seu corpo, como que você está nutrindo as suas emoções. É tanta coisa que você começa a prestar atenção que tem essa virada de chave. Então, as pessoas falam, né, dessa mudança incrível que tem. Exatamente por isso, por prestar mais atenção nela, por estar mais consciente. Então, isso é de uma riqueza tão grande, porque parece simples a gente estar consciente, mas não é tão simples assim, né? É um treino para mente. Ó, Mi, eu tava dando aula de yoga agora, ela tá aqui, ó, entrou na live. Então, Uma aluna? até a Mi podia falar um pouquinho aqui. Escreve para nós, Mi, o que que você sente de benefícios do yoga, assim? Porque eu vejo, assim, é uma coisa muito mais profunda, né? É uma coisa, assim, que o conhecimento nos leva a uma reflexão para a gente poder rever os nossos comportamentos, rever as nossas relações. Exatamente. Minha cachorrinha aqui tá meio agitada. Rever as coisas da nossa vida. E a gente começa o quê? Se alimentar melhor, dormir melhor. E isso vai, sabe, quando o meu mundo interno muda, o externo é uma consequência, né? A gente se coloca num lugar bonito e tudo à nossa volta, sabe, vai vindo nesse lugar, né? E talvez, isso que você falou, né, Índio? Pode até não ser um caminho fácil, entendes? Mas o lugar para onde nós caminhamos, o lugar para onde existe um lugar, como é que eu vou explicar, assim, um lugar onde as coisas, elas fluem como elas têm que ser, mas não há tanta resistência. Então, a yoga, eu percebo, assim, que ela ó, a Simone está escrevendo aqui, a yoga desperta, nos traz a consciência da realidade das coisas, é isso mesmo, é muito transformador. Então, assim, é um lugar onde, é um bonito lugar, assim, eu me sinto, assim, na minha prática, muito transformada, assim, em relação à ansiedade. Então, sabe, se eu tenho um estado ansioso, eu já sei para onde eu preciso ir. Ah, a pessoa tá meio agitada aqui. Eu já sei para onde eu preciso ir, sabe, respirar melhor, aonde que tem desequilíbrio, sabe? Então, o yoga é isso, é uma percepção, assim, de melhor qualidade de vida mesmo. E para cada pessoa é de um jeito, né? Às vezes o yoga, a pessoa começa a sair porque quer um condicionamento físico. Só que ela percebe que outras coisas se transformam, né? Porque para cada pessoa toca de uma maneira diferente. Exatamente. Então, assim, o que que eu percebo, gente? Se vocês não praticaram ainda, eu vou deixar uma indicação realmente para que vocês experimentem
essa filosofia, porque é muito mais do que praticar apenas a postura psicofísica, o asana, é algo assim que realmente que transforma a vida, sabe? E aí, é como a Angel falou, a gente vive o yoga. Então, você começa a querer, sabe, querer coisas que realmente a tua alimentação se torna melhor, teu sono. Olha só que a Cris colocou aqui, yoga é reconexão, uma jornada de autoconhecimento. É isso mesmo, é uma jornada assim, e não para, né, gente? Porque é como se a gente fizesse uma analogia com uma cebola, né? Então a gente vai tirando as camadas. E que no fundo, é para que a gente talvez se desidentifique desse eu psicológico, esse eu que sofre, esse eu, sabe? É essa desidentificação da nossa mente, assim mesmo, né? Então, eu vejo que é muito esse caminho, assim. Então, às vezes, as pessoas procuram, né, mandam mensagem perguntando, mas eu não sou flexível, mas eu sou muito agitada, como você falou, né, que você era muito agitada, muito ansiosa quando você começou a praticar. Então, muitas pessoas, elas acham que porque são ansiosas, não conseguem praticar yoga. Yoga não é para mim. Nossa, eu sou muito ansiosa, eu não consigo parar quieta, imagina ficar lá sentada só e meditando, não é para mim. E as pessoas, às vezes, não se dão essa chance de perceber como que é. Porque se eu sou agitada, aí que eu preciso praticar yoga. Se eu não tenho flexibilidade, aí que eu preciso praticar yoga. Se eu não tenho força, aí que eu preciso praticar yoga. Se eu não tenho disciplina, aí que eu preciso praticar. Então, às vezes as pessoas, elas se pegam nessas coisinhas simples que são muito pequenas para você não ir para a prática, né? E perder toda essa riqueza desse conhecimento maravilhoso. Exatamente. Olha só, a Mi, que é minha aluna, ela escreveu que estou amando, me sentindo mais conectada e focada. Mas é exatamente isso, né? Começa a se sentir realmente mais focada, né? Vai trabalhando o equilíbrio por meio das posturas. Enfim, tem uma pessoa meio agitada aqui hoje que quer participar da live aqui junto. Ela precisa fazer yoga. Ela tá aqui, ela quer participar da live. Então, e a partir do momento então, que eu começo por meio do asana, trabalhar minha concentração, isso também eu vou ter mais produtividade no meu trabalho. Enfim, são tantos benefícios que a gente, se tivesse que enumerar tudo aqui, nós ficaríamos aqui umas 2 horas falando, né? Olha só a Darlene falando aqui, yoga é a mais importante bênção de Deus à Terra. Mas e na verdade todos somos yogis, né? Todos, Jesus Cristo. Exatamente. Essa consciência crística, né? Que é a nossa base religiosa, a nossa formação. Então, todos eram grandes yogis, né? Ó, a Simone aqui, ela falou aqui para você, ó, Índio, essa fala já ouvi muito, e essas pessoas perdem a chance de experimentar. É verdade, gente. Eu diria para vocês, experimentem, porque realmente transforma. Eu sou prova viva disso, e acredito que vocês possam também se permitir, né? Ter essa experiência. Angel, você quer comentar mais alguma coisa sobre o yoga? O que você gostaria de reforçar para as pessoas? O conhecimento, ele está dentro de nós. Nós somos muito sábios, né? Só que às vezes a gente deixa tudo isso muito adormecido. Né? A gente não presta muita atenção, né, em como somos sábios, em como temos o conhecimento. E o yoga também ajuda a se despertar, né? E se você olhar para dentro, além de a gente perceber e fazer melhores escolhas, a gente acaba se conectando com a nossa sabedoria interna, nossa sabedoria que está lá dentro de nós, que existe, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, o yoga, ele traz essa reconexão, né, como a Simone ou a Darlene falou aí, de você olhar para dentro de você e você conseguir resolver as suas coisas, os seus assuntos. Porque assim, ó, Elis, hoje em dia, não só por o yoga, eu também trabalho com outras terapias, você também trabalha com outras terapias, as pessoas querem as coisas muito assim prontas, muito certinhas, né? Tem uma pílula que eu vou tomar que vai resolver isso. Então, tem esse conhecimento que vai resolver isso. Eu quero praticar yoga. Yoga vai sarar a minha ansiedade? Yoga vai curar o meu estresse? Na verdade, o yoga, ele não cura tudo isso, mas ele desperta essa cura que já está lá dentro de você, né? E ele, digamos assim, ele te dá a mão e te puxa, mas quem vai fazer essa cura, quem vai resolver isso, é você, é cada um, porque todos nós
temos esse conhecimento e essa condição, né, de trazer essa cura, né, de melhorar, de fortalecer, de fazer muitas coisas incríveis. Só que a gente, às vezes, acaba delegando isso para outra pessoa. A gente não se dá conta de que tudo que a gente precisa está dentro de nós. E o yoga, ele traz essa visão, né? É como se fosse uma lanterna que faz clarear internamente de nós. Que bonito isso, né? É que não existe o yoga milagroso, não existe terapia milagrosa, existe um lugar de mudança de comportamento. E essa é a parte mais difícil. O professor Jonas do Vedanta, ele fala, sabe? O comportamento é a parte mais desafiadora do ser humano, né? Então, a Cris, por exemplo, é médica, né? Então, para eu melhorar a forma com que minha linguagem interna, meu foco, eu preciso ter hidratação, nutrição, suplementação, atividade física. Então, não vai ter o yoga maravilhoso se eu como um monte de besteira, porque aquele monte de besteira vai interferir na minha prática, vai interferir no meu pensamento, né? Então, não adianta ter um corpo desidratado. Então, se eu não tiver esses 4 aspectos, como é que eu vou, sabe, prezar por saúde na minha vida? Saúde é construída, né, no dia a dia. Então, é bem isso. Então, o yoga, sim, ele ajuda, mas existe toda uma parte que eu acho que cabe até nós falarmos de uma forma talvez bem resumida, Angel, que é a parte que ancora, que é a conduta ética e moral, né? Então, quando eu falo de autoesforço, que está dentro de uma parte filosófica do yoga, autoesforço significa autoesforço e ir em direção àquilo que é o meu objetivo final. Só que para isso, eu preciso ter bem mapeado, né? E colocar meu GPS para ir para esse lugar, né? Então, se eu quero ter mais qualidade de vida, ser menos ansioso, então eu tenho uma direção para isso, né? Então, eu tenho que mapear esse GPS. Então, não dá para eu ficar dormindo pouco, não dá para eu ficar me alimentando mal. Então, uma série de coisas. Eu vou precisar aprender a respirar melhor, lidar com esses estados ansiosos, lidar com a pressão do mundo externo, porque a vida acontece no mundo externo, não só no mundo interno espiritual. A vida acontece aqui, né? A gente tem que pagar os boletos, tem que fazer tudo. Então, faz parte. Só que daí, como eu lido com essas coisas, esse é o grande desafio, né? O tempo todo eu sou reativo diante do que acontece, ou tenho uma postura ativa? Né? Como que é? Eu sou responsivo ou sou reativo, né? Essa é a grande questão. Então, quando eu estou numa postura assim mais de presença, não preciso ir no condicionamento da minha mente, que muitas vezes é reativa, que o núcleo é o medo, e aí ela está cuidando da sobrevivência, enfim. Então, são esses aspectos que eu preciso ter o meu GPS bem mapeado, né? Senão eu quero ir para São Paulo, mas o GPS que eu programei está me levando para o Rio Grande do Sul. Então, eu não vou chegar no bem-estar, qualidade de vida, né? Então, é isso, assim, é assim que eu vejo, é uma construção. E olha, Índio, assim, por exemplo, a minha jornada, né, de saúde, eu venho construindo já há muitos anos, né? Há muitos anos. Tem que ter comprometimento, né, Elis? Você se comprometer com aquilo, né? E como você falou, algumas coisas que a gente escolhe, o caminho que a gente escolhe, a gente vai ter algumas perdas também, vai ter muitos ganhos, mas é uma balança, né? É você saber fluir, né, de acordo com as suas escolhas que você faz. A gente precisa, como você falou de autoesforço, né? Em tudo na nossa vida a gente precisa de disciplina, a gente precisa de comprometimento, a gente precisa de determinação, a gente precisa ter um caminho, focar naquilo, né? E seguir. E também não adianta você, vou praticar yoga, achando que tudo vai mudar na sua vida, só que você não faz nada para que isso aconteça. Você vai lá no dia da aula, faz lá a sua prática e depois volta para casa e esquece tudo daquilo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, a aula de yoga acabou aqui, mas a prática de yoga está começando quando você dobrar o seu tapetinho e sair pela porta, porque é lá que você vai praticar realmente o yoga. Né? Então, o yoga é 24 horas do seu dia, né? Como você falou de condutas. Então, não é só o que você faz com o seu corpo, né? São a maneira com que você pensa, a maneira com que você coloca as coisas para as outras pessoas, como que você lida com as outras pessoas. Então, é todo um universo grande. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu faço yoga. Não, você vivencia em tudo que você faz na sua vida.
nas suas relações, né? Você fala muito de relações no seu trabalho. Então, isso tem muito a ver também com yoga, porque pensa, yoga é união, união com você e com o outro, né? Então, como que a gente se relaciona com a gente mesmo? A maneira como você se relaciona com você é como você vai se relacionar com o outro. Então, o yoga traz muito disso, né? Essa maneira de como que você lida com você para você poder lidar com o mundo, com tudo que está aí fora. É, e se você se trata com carinho, né, com amor e tal, você cuida de você, você não vai transferir isso para outra pessoa, né? Então o caminho é esse, o Exatamente. caminho é autocuidado, é autorrealização. Só que isso ninguém vai fazer, né? As pessoas podem mostrar um caminho, mas se a porta tá ali, eu preciso ter a força para abrir a porta e experimentar as coisas, né? Então, assim, a Cris é médica e ela talvez vai concordar com isso que eu vou falar, porque o certo não deixa dúvidas. Então, se o certo é eu cuidar da minha saúde, fazer uma prevenção, então ele não deixa dúvidas de qual caminho, qual a alimentação, qual a nutrição, qual a suplementação, sabe? A hidratação, enfim, tudo que eu preciso fazer. Então, eu vejo que assim, o certo nunca nos deixa dúvida. Ó, a Cris está falando aqui, a rinça não violência. É isso mesmo, assim, sabe? Esse autocuidado, esse amor próprio, né? Que em muitas situações da nossa vida a gente, né, eu por vezes esqueci disso, mas que hoje é uma reconexão, é um caminho muito bonito. O yoga faz parte, sim, da minha jornada, porque esse conhecimento realmente transforma vidas. É E isso. aí, Cris, não quer participar com a gente, falar alguma coisa da sua experiência com yoga? A Cris já deve Vem estar com a lá. gente, Cris. A Cris já deve estar lá pronta para descansar. Bom, mas eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou se a Cris quer entrar aqui para conversar com a gente. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, a gente deixa aberto, senão a gente vai encerrando a live, vai ficar gravada aqui. E aí vocês compartilhem com quem vocês amam, vêm praticar com a gente, né? Lá na clínica, terça e quinta, terça comigo, quinta com a Angélica. E, Angel, você tem um recado? Ó, a Cris está escrevendo aqui alguma coisa para nós também. Mas é bem incrível, assim. É uma jornada, eu vejo assim, uma jornada sem volta, né? É uma coisa bem bonita, assim. É bem isso, Elis. Olha, dificilmente, acho que eu não conheço ninguém que entrou nesse caminho e depois voltou e falou que não queria mais, não gostou. Todo mundo entra e continua. Pronto, já mandei lá o convite para a Cris vai entrar aqui com a gente. Vamos Oba! aguardá-la. Para ela falar um pouquinho dessa jornada. Oi, Cris! Oi, Querida, entrei de supetão aqui, assim que é bom. sem me preparar para o jogo. Mas Mas você é linda, Cris! assim que é bom. Ai, gente, muito feliz pela iniciativa de vocês de fazer essa live. O que falar, né? Eu diria que o yoga, para mim, realmente ela mudou completamente o meu ser, a minha mente, a minha forma de agir, me apresentou um mundo novo dos pranayamas, da respiração, me apresentou um mundo novo da meditação, me apresentou um mundo de prestar atenção mais em mim, de saber como escolher melhor os alimentos, de como eu me conectar comigo, com as pessoas. E realmente é como a Angélica diz, não é uma vivência. O yoga, eu falo que é uma filosofia de vida, que eu amo asanas, posturas, mas isso não é nada perto da profundidade, da complexidade que o yoga ele trabalha na gente, porque uma postura, quando você faz uma postura, ela está agindo no teu corpo emocional, no teu corpo energético, na tua mente, então ela transforma profundamente, controla a ansiedade, o estresse, ela regula a parte dos hormônios, tanto que tem a yoga terapia especial para mulheres com problemas hormonais, tem yoga para crianças, tem yoga para todos os tipos de patologias, para o diabético, para o hipertenso. Então, cada postura ela vai trabalhar profundamente em cada órgão, em cada sistema. Então, o yoga ele é muito profundo e não é só
um exercício. Não, são várias técnicas que abrangem o yoga. E para mim, eu diria que o yoga é um caminho da sutilização, porque quando você começa a fazer isso, essa prática, essa filosofia de vida, você começa a fazer escolhas melhores na tua vida, porque você vai ficando muito sensível, você vai tirando aquela parte da casca grossa, aquela casca densa. Você vê que tem comidas que não combinam mais contigo, que teu corpo vai... É como se o alimento ele te roubasse energia ao invés de te nutrir. Que alguns ambientes eles já não são mais saudáveis para você frequentar, porque você sai muito ruim quando você entra neles. E aí eu digo que eu sutilizei muito, que eu fiquei muito mais sensível do que eu era, e é um caminho sem volta. Porque não tem como você voltar ao que você era depois que você ingressa nesse universo. Então, eu acho isso fantástico. Eu estimulo muito os pacientes a praticar yoga. E o que eu ouço muito é assim, mas doutor, eu não vou aguentar ficar 1 hora parada lá meditando. Daí eu falo, mas quem é que te disse, criatura, que tu vai ficar 1 hora meditando? Não tem isso. Você vai suar, você vai ralar na aula. Meditação é outra coisa, que também faz parte, mas não é só isso. Então, eu gostei da fala de vocês, que yoga é para todas as pessoas, é para quem tem limitação, para o hipertenso, para o diabético, para quem quer construir condicionamento físico, para quem quer se conhecer, para quem quer expandir a sua mente, para quem quer fazer escolhas melhores. É um autodomínio, porque quando você começa um caminho de autoconhecimento, e ele pode ser por meio de uma mudança de alimentação, exercício físico, por meio de yoga, você começa a mudar toda a tua vida, o teu relacionamento contigo e o relacionamento com todas as pessoas à sua volta. E isso é o que a Angélica falou, a Elis, que você vai ter perdas e ganhos, porque automaticamente o teu círculo de amizades muda. Exato. Você deixa de sintonizar com algumas pessoas que não contribuem mais nada na sua vida. E então a gente começa a fazer escolhas totalmente diferentes. E é um universo muito fantástico esse, sabe? Então eu até o pessoal fala, tá, mas por que você fez yoga para dar aula? Não, eu fiz yoga para autoconhecimento. Eu fui buscando a filosofia do yoga, porque é algo que eu pratico e vivo e levo para as pessoas um pouquinho para que elas conheçam, porque eu acho esse universo fantástico, porque a gente muda a nossa conduta interna, a nossa conduta externa, a gente aprende a praticar a ahimsa, que é a não violência com a gente, e se perceber quando a gente está sendo violenta com a gente, tá? Será que isso não está... Estou doente e estou forçando a barra? Será que qual é o meu limite? E a gente começa a se perceber muito mais. E por isso que eu chamo um caminho da sutilização. E estou muito feliz de estar aqui com vocês nesses momentos finais. Que legal, Cris. Cris, e pegando um gancho com o que você falou, né? É tão bacana você ter nas suas mãos as suas escolhas e você assumir as rédeas ali da sua vida, né? O que você quer para você, o que é bom para você, você não se deixar se abalar por tudo que está à sua volta, você ter o seu centro e você perceber, aqui eu vou, aqui eu não vou, isso eu quero, isso eu não quero, né? Que coisa maravilhosa, né? Você poder ter essa coisa de decidir, né, de escolher, de ter a conduta da sua vida. É isso aí, até a Elis falou algo há pouco, que a gente passa de uma conduta de reatividade para uma conduta de observação. E quando a gente está estressado, quando nós estamos sendo muito influenciados pelo meio externo, sem prestar atenção ao que está acontecendo no nosso ambiente interno, nós começamos a reagir muito ao meio. Toda vez que eu reajo demais, eu estou perdendo energia. Perdendo energia, estou perdendo saúde. E isso não é saudável nem para o corpo, nem para a mente. E aí isso faz com que a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo o tempo todo, em observar mais, muitas vezes silenciar, ficar quieto e não reagir tanto. E isso é fantástico, porque é um autodomínio. Quando tem o autodomínio da mente, é muito fácil dizer não pro açúcar, ou dizer não para as coisas que não são legais, né? Não sempre, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue se controlar muito mais, que é o autodomínio, que eu vejo que é tão desafiador no dia a dia.
esse autodomínio, do que pensar, de como agir, de como reagir, do que comer, de onde ir, do que escolher. E, Aham. e isso propicia uma mudança interna muito grande. Eu digo que é uma mudança de mindset, de mentalidade, né? Muito fantástica. É que assim, né, Cris, o externo é um reflexo do meu mundo interno, né? Então, quando eu, porventura, eu me percebo reagindo, porque assim, hoje em dia, quantas pessoas que conseguem ficar com um silêncio mesmo, né? Então, eu preciso me manter ocupada, então eu pego o celular, fico no Instagram, fico, sabe? Quem que consegue ficar com o que é? E ficar com o que é suportar aquilo que o ego, né, de alguma forma acha confortável ou não. Então, alimentação, essa é mais gostosinha, essa, tipo, o sabor é diferente, mas é muito mais nutritivo, enfim. Então, ficar com o que é aquilo, né? Ficar, experimentar, experimentar o vazio, é isso, assim, que eu vejo, sabe? Então, e esse é um desafio do mundo atual, né? Um mundo com uma obesidade de informação, né? E a gente vai, Uhum. se a gente não tem um discernimento, né? Você tá lá no, sei lá, seguindo quantas pessoas, né? E aí cada uma fala de uma forma e você fica tomada, e aí o conhecimento é obstrutivação, né? Por quê? Porque você precisa de um professor te guiando no teu caminho, precisa de um mentor, precisa de alguém que já chegou lá para poder, né? Para poder te mostrar esse caminho. Senão você fica perdido. Daí perdido, qualquer lugar serve. Exato. E o legal é sempre ter os mestres do nosso lado, né? Eu tenho algumas pessoas que estão me mentorando o tempo todo, porque eu acho muito importante isso, seja uma professora do yoga, seja uma, né, pessoas assim no dia a dia que vai te inspirar para alimentação, pessoas, ou seja, uma terapia, uma psicóloga, seja alguém, sempre eu acho importante a gente ter pessoas que nos inspirem ao nosso lado, para que a gente possa recorrer e solicitar ajuda também, que isso também faz parte da filosofia do yoga, né? Baixar a guarda, Uhum. a autodisciplina, o autoconhecimento e se observar mais. Então, nós precisamos dessas pessoas, com certeza, do nosso lado, os mestres, né? Isso é muito importante. Exatamente. É porque desse movimento, né, Cris, de eu reconhecer a minha vulnerabilidade, porque existe a jornada que é a jornada terapêutica, que às vezes o yoga ele vai até um certo ponto, mas tem a jornada do conhecimento, a jornada do comportamento, a jornada espiritual. Então eu preciso ter pessoas que vão me ancorando em tudo isso, né? Porque assim, essa semana até eu recebi uma pergunta assim, olha isso que interessante, né? Uma cliente minha. Será que eu dou conta sozinha? Eu falei, olha, além dos livros, eu falei para ela assim, eu acredito que você vai dar conta, mas se você vai muito devagar, entende? Ou você se inspira numa pessoa que está no lugar onde você quer chegar e ela te mostra um caminho, ou você vai ficar dando muitas voltas, sabe? É uma escolha. É uma escolha. Então, para isso tem os profissionais, né? Para justamente nos ajudar. São os atalhos, né? Quando nós temos as pessoas certas, a gente encurta caminho e encontramos os atalhos para evitar até sofrimento, né? Então, muitas vezes as pessoas passaram por aquela dor e acabam nos auxiliando também nisso com as ferramentas dela. E foi a fala do início, né? Pessoas curadas curam pessoas, e quando a gente sabe o caminho, é muito mais fácil de você ajudar outras pessoas também. E aí, por isso que eu acho fantástico lidar com mulheres, porque, né, eu atendo homens, mulheres, mas eu acho fantástico atender mulheres, que eu me conecto muito bem, porque mulher sabe o que é uma TPM, mulher sabe o que é uma influência hormonal, mulher sabe o que é ter um ressecamento vaginal de vez em quando, mulher sabe de tudo isso, e talvez um homem, ele nunca entenderia esse nosso universo. Então é muito legal você poder compartilhar com mulheres as suas dores, porque são mulheres que já passaram por aquilo, ou se elas não passaram, elas sabem de alguém que passou e sabem como pode te ajudar a passar por esse processo de uma forma mais suave. E são justamente nesses momentos de dor que eu vejo que a gente cresce demais da conta, né? Cresce muito. E até hoje foi interessante, né? Uma pessoa me perguntou, tá, para eu praticar yoga, eu preciso deixar de comer carne? E aí a gente teve que rir muito na consulta, sabe? Eu falei, não, quem é que falou isso? Não, não tem, é uma escolha, uma opção, mas não que seja uma premissa.
porque aos poucos você vai sutilizando tanto o teu corpo que tem alimentos que eles já pesam muito, que a digestão é pesada, que já não combina contigo, mas não que para praticar yoga tu tem que ser vegetariano, vegano, não tem essa premissa toda. E até seria legal para vocês falarem um pouquinho sobre isso, né, meninas, sobre isso, da questão de não comer carne, praticar yoga, qual é a experiência de vocês? Quando eu comecei a praticar realmente yoga, eu parei de comer carne, mas assim, não foi que era uma determinação, né? Ali, já tá. Eu decidi fazer uma experiência e gostei da coisa e continuei. E você, Liz? Então, eu também parei, mas é porque a gente fica, não sei, a gente fica muito sutil, né? Mas assim, Exato. assim, eu não sei explicar, é isso, entendeu? Mas não há sofrimento nisso, pelo Não. contrário, assim, há um respeito muito grande por quem come também. Tipo assim, eu não estou excluindo ninguém. Então, dentro da minha casa, as pessoas vêm aqui, elas comem, mas eu faço uma escolha e não comer. E aquilo que eu faço é com tanto amor e carinho que elas gostam também das coisas vegetarianas. Então, é muito legal. Isso é o conhecimento, né? Então, há um respeito por aquilo que eu optei, há um respeito pelo outro, enfim. Mas ninguém precisa parar, né? Não há necessidade. Não há necessidade. É isso aí. Então, E até, pode falar, Cris. E até das pessoas ansiosas, né? Que hoje tem muita gente com ansiedade e o yoga é uma estratégia, eu acho, fantástica para isso, porque você vai dar uma pausa, é uma hora ali que você vai se conectar contigo, que você vai experimentar estímulos diferentes, vai se respirar, vai fazer exercício diferente. E aí isso você pode levar para a tua prática diária também. E é uma estratégia para você reduzir a ansiedade, o estresse. Então, para quem, né, o convite é para quem não praticou yoga, que faça com as meninas uma aula experimental na terça ou na quinta. Elas são ótimas e faz um dia, faz o outro, vê com quem que, né, fechou mais a energia aí e vamos praticar yoga, porque isso muda a nossa vida, a nossa mente e é um caminho para buscar saúde, com certeza. E eu sempre falo, Cris, a pessoa vai lá fazer uma aula experimental. Por algum motivo não gostou da aula, não desiste. Vai numa outra aula, experimenta fazer com outro professor, porque é aquilo que você falou, às vezes a gente se conecta melhor com um professor do que com o outro, né? Então, não desista por fazer uma aula apenas, né? E às vezes também naquele dia o professor estava, sei lá, diferente, a energia não bateu. Então, se você vai fazer uma aula experimental, você saiu meio assim, não dê uma outra chance. Faça com outro professor, faça no outro dia. Não desista. É isso aí. Uhum. Então, eu só queria deixar um recado, assim, para todos que vão ver essa live depois, que o yoga, ele também estuda essas coisas que são as causas do sofrimento humano, né? Então, como ele tem esse corpo de conhecimento, a gente só sofre porque muitas vezes a gente está na ignorância. Essa é a verdade. Então, quando a gente tem o conhecimento, isso nos dá uma possibilidade de escolher. E o certo nunca não vai nos deixar dúvidas, né? Então, o conhecimento é libertador. Então, se você quer em direção à tua liberdade, a tua liberdade pode ser mais saúde, enfim, não sei qual o propósito de cada um nesse momento que está assistindo essa live, o conhecimento realmente, ele remove essa ignorância, né? Esse sofrimento que às vezes, né, nós passamos. Porque a dor é como a Cris falou, né? A crise, um buscador espiritual, ele ama a crise porque é crise, transição, transformação. Então a gente nem fica reagindo mesmo, a gente só deixa o negócio vir, entende? Só que tem um caminho para isso, né? A gente se entrega no processo, porque a gente sabe que dali vai nascer uma pessoa muito melhor do que entrou. E é isso, né? Yoga nos proporciona esse discernimento mesmo. Viveka. É isso. Viveka. Fantástico. Gratidão, então. Muito bem. Meninas, gratidão pela minha entrada aqui na Finaleira. E foi super legal. Parabenizo vocês pela live, foi muito linda. E o meu convite pessoal, para quem não conhece a filosofia do yoga, que faça uma aula experimental, conheça, que busque entender um pouco como funciona esse universo complexo e lindo, e é um caminho de autoconhecimento, de sutilização, de reconexão e de cura, com certeza de cura. Para mim foi isso, acredito que para vocês também, para muita gente é um caminho sem volta.
Então fica aí o convite para vocês provarem o yoga. Uhum. É isso. Muita É isso mesmo. gratidão. 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 Beijo, Beijo. beijo. Beijo, boa noite. Namastê. Boa noite. Namastê. Tchau. Namastê. Boa Obrigada noite. pela presença, pessoal. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.